Não, probleminha técnico aqui, mas nada que não se resolva. Eu vou falar um pouco aqui, né, seguindo naquela discussão que a gente vem fazendo esse mês especial da questão das mulheres. A semana passada eu tive a oportunidade de falar sobre a violência, mas também medidas necessárias para acabar com isso, a questão da casa, da mulher brasileira, a luta, né, que nós vamos desempenhar pela PEN e algumas vereadoras para trazer essa casa para Caxias do Sul. Mas hoje acabamos de falar da mulher trabalhadora, né, aquela mulher que está no mercado de trabalho, que busca não só, muitas vezes, como se ouve, complementar o salário, complementar o orçamento doméstico, mas muitas e muitas vezes ser a única provedora dos lares, porque o número de mulheres que mantém a economia doméstica é muito grande hoje no Brasil. Mas hoje eu queria falar... Está bem tumultuadinho, né? Queria falar de um projeto de lei que eu estou protocolando esta semana, quanto muito no início da semana, porque a gente irá conversar com alguns órgãos do governo ainda. Hoje à tarde eu terei uma conversa na Coordenadoria da Mulher, amanhã de manhã no CONDIM e também com a SMED, para apresentar um projeto de lei que visa valorizar o trabalho invisível da mulher. O que é esse trabalho invisível? É a importância de reconhecer aquele trabalho não remunerado e realizado pelas mulheres dentro de casa, mas muitas vezes também fora de casa. Aquele trabalho do cuidado que, embora a sociedade diga, e a Constituição diz, e a lei diz que é responsabilidade de todos, o cuidado com as crianças, com as mulheres, com os idosos, com os doentes, acaba sobrecarregando as mulheres. Cerca de 3/4 do trabalho invisível são feitos por mulheres. Em torno de 10 horas por semana, as mulheres trabalham mais do que os homens dentro de casa. Aquelas mulheres que trabalham fora de casa e dentro de casa também. Esse trabalho invisível, muitas vezes, acontece no movimento da cidade. Porque cuidar da saúde e da criança significa levar no médico, fazer uma compra para o aniversário que a criança tem que levar numa festa. Todo esse trabalho que envolve tempo é um trabalho não considerado pela sociedade. Tem uma pesquisa que mostra que este trabalho invisível das mulheres, se fosse remunerado, ele traria um PIB nos últimos 20 anos, teria acrescentado 13% ao PIB brasileiro nos últimos 20 anos, o que significa todo o PIB do estado do Rio de Janeiro. Então, é um trabalho árduo e que é um trabalho, por que se chama invisível? Porque ele só é percebido quando ele não aparece. Quantos aqui chegam em casa, ou muitas vezes a gente não reconhece que a louça foi lavada, que a comida foi feita, que o lixo foi retirado. Agora, se a louça não for lavada, se o lixo não for retirado, aí ele vai aparecer. Então, nós precisamos também valorizar este trabalho que ele não é reconhecido. Eu canso de falar para os meus alunos assim, aonde que a tua mãe trabalha? A minha mãe não trabalha. Não, o que ela faz? Ela fica em casa. O que ela faz em casa? Às vezes cuida do meu irmão, faz comida, lava roupa. Tá, isso não é trabalho. Porque por que ele não é trabalho? Porque ele não é considerado
porque ele não é remunerado. Então, este projeto de lei que eu estou protocolando, ele visa instituir o concurso de desenho de mulheres invisíveis. A ideia é dividir em 4 categorias nas escolas municipais, de 1º a 3º ano, de 3º ao 6º e do 7º ao 9º ano, além da EJA. Nós vamos estimular as escolas que quiserem a participar deste concurso, né? Que se inscrevam, estimulam as crianças, os estudantes, a fazerem um desenho demonstrando o trabalho de quem realiza esse trabalho na sua casa. Muitas vezes pode ser o homem, mas a gente sabe que isso é bastante raro. A ideia é valorizar mesmo esse trabalho, depois fazermos um concurso que será aqui pela Câmara de Vereadores, também terá uma pessoa que analisará o melhor desenho, né? Nós estamos ainda formatando, porque, como eu falei, temos que conversar com estes órgãos, mas é necessário que as crianças, desde cedo, comecem a valorizar este trabalho. Então, em função aqui de nós não termos conseguido apresentar os slides conforme o previsto, eu apenas anuncio, né, de antemão, agora sim, mas já estou concluindo, a importância de quando vier este projeto de lei ao plenário, nós consigamos fazer esse debate de uma forma mais efetiva, mas que se valorize esse trabalho, que é secundarizado, desvalorizado e que poderia gerar, inclusive, renda para aquelas mulheres que ficam em casa, né? Como, vou pedir até ajuda, vereador Zanquim, sua, porque existem estudos da economia, do quanto movimentaria a própria economia se esse trabalho for feito, por exemplo, por uma pessoa remunerado, né? O quanto isso implicaria na economia, porque é o trabalho, especialmente, como eu falei, do cuidado e da limpeza, da educação, da saúde, né? E que são coisas que, na verdade, se nós formos ver na sociedade, no próprio serviço público, hoje nós temos, na grande maioria das prefeituras, onde tem mulheres, elas estão na saúde, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Assistência, na Secretaria de Educação, muitas vezes naquilo que reproduz aquele trabalho que foi ensinado, não que as mulheres tenham mais condições de fazer, porque foi ensinado a elas, se aos homens fossem, eles teriam a mesma condição do que em outros setores, como trânsito e transporte, uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ano passado nós fizemos esse debate aqui pela casa, através da PEN, e nós temos que reforçar a importância, então, da valorização desse cuidado feito dentro das casas. Muito obrigada, então. Oportunamente apresentaremos o projeto.